As discussões sobre o papel do Estado na economia hegemonicamente giram em torno de dois eixos. O primeiro eixo é aquele que não precisa nem citar os nomes, né? Mas a ideia é aquela que o Estado é uma entidade, é uma grande abominação, na verdade, que atrapalha o bom fluxo da economia capitalista. O segundo eixo é aquele que vai conceber o Estado como um ente racional capaz de conferir racionalidade para o mercado que é naturalmente irracional. Curiosamente, essas duas posições elas captam alguns elementos que são próprios à realidade, mas exacerbam esses elementos de forma que torna o quadro pouco coerente com a própria realidade. Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu vou focar mais no primeiro eixo. Então, eu vou mostrar como que o Estado, ele de fato cumpre alguns papéis essenciais para o bom andamento da economia. No vídeo sobre as modalidades de capital, eu apresentei basicamente, de forma bem geral, como que funciona a dinâmica capitalista. O capital financeiro concentrando recursos financeiros, canalizando esses recursos financeiros para o capital produtivo, vai pegar esses recursos financeiros, transformá-los em mercadorias, força de trabalho, meios de produção, matérias-primas, e vai transformar essas matérias-primas numa mercadoria relativamente mais complexa, ao qual ele vai vender para o capital comercial, que esse, se pegando essas mercadorias, vai vender diretamente para o consumidor final. Então veja que dentro dessa dinâmica não aparece o Estado. O pessoal mais libertário, então, olhando para essa dinâmica, eles vão falar, então o Estado é um agente estranho a ela e que, portanto, só pode gerar confusão, gerar problemas para o bom andamento dessa dinâmica. Eu vou mostrar os limites dessa concepção olhando já diretamente para um caso concreto. A maioria que já ouviu falar da polêmica em torno da lei das 10 horas lá na Inglaterra no século XIX. Qual que era a situação da Inglaterra naquele momento? Não havia limites para as jornadas de trabalho, então as jornadas de trabalho duravam, enfim, em alguns casos, até 18 horas, e também não tinha nenhum limite para o emprego de força de trabalho infantil. Então tinha crianças trabalhando quase 18 horas em condições completamente insalubres. Então vejo que isso gerava um grave problema social, porque a saúde dos trabalhadores e das crianças estava sendo completamente deteriorada trabalhando nessas condições. Como, no entanto, resolver esses problemas sem a intervenção do Estado? Imagina que um capitalista A é uma pessoa mais beneficente, e, enfim, ele tenta utilizar a influência dele em relação aos outros capitalistas para dar o exemplo. Então, ele, nas fábricas dele, ele adota um limite lá de 8 horas da jornada de trabalho e não vai empregar força de trabalho infantil. E aí, por meio, ele tenta lá, com o contato dele com os outros capitalistas, contagiar os demais capitalistas para adotar esse mesmo expediente. Mas imagina que você é um capitalista B e concorre diretamente com o capitalista A. Só que você é mais ineficiente com o capitalista A e você está perecendo a concorrência. Você está fechando lá constantemente no vermelho. E quando o capitalista A ele adota esse expediente, ele fica mais improdutivo, os custos dele sobem e você vê aí a sua grande oportunidade de se manter no mercado. Então, como imaginar que você, o capitalista B, vai aderir a esse expediente do capitalista A, vendo que essa oportunidade aberta por ele é a sua chance de evitar a falência? Tá, você pode ser uma pessoa muito especial e mesmo lutando contra os seus interesses mais imediatos, adote o expediente do capitalista A. Mas imagine isso em grande escala. Não tem como imaginar de que a ação do capitalista A vai contagiar todos os demais capitalistas. E tem uma segunda hipótese, que nem o capitalista A adote essas medidas sem formar um pacto com os demais capitalistas. Então imagine que isso poderia durar séculos e séculos sem que esse problema de saúde pública da força de trabalho na Inglaterra fosse resolvido. Então, para isso que o Estado inglês ele precisou intervir, estabelecer um limite para a jornada de trabalho, regulamentar então o emprego da força de trabalho infantil, de forma que todos os capitalistas individuais tivessem que adotar aquele expediente. Então, quando muita gente olha para isso, principalmente agora ligados àquele segundo eixo que eu comentei lá no início, eles vão ter uma visão romântica do Estado, como que, o Estado, tá vendo aqui, o Estado veio aqui e empregou razão, para esse mercado selvagem. Enquanto o primeiro grupo, ele vai olhar para isso, principalmente o pessoal lá mais libertário, os anarcocapitalistas vão olhar, olha só como que o Estado é uma entidade socialista, limitando as liberdades individuais, enfim.
Ambas as visões, no entanto, elas ignoram o que de fato é a lógica capitalista. A gente tem que ter clareza que uma coisa são os interesses dos capitalistas individuais. Outra coisa é o interesse da coletividade do capital, então o interesse do capital, do capital coletivo, do capital geral, que obviamente é formado, né, pelo conjunto de todos os capitalistas individuais. Isso quer dizer que os capitalistas individuais, eles atuam cotidianamente, né, pensando naquelas questões que o afligem mais diretamente, então buscando capitalizar aquelas oportunidades e evitar essas questões que vão aumentar os seus custos, vão diminuir a sua competitividade no mercado. Mas esses mesmos capitalistas, eles sabem que quando eles estão imersos, né, nessa situação, eles podem estar gerando prejuízos, né, não só no setor imediato, mas para a economia capitalista como um todo. E por isso, muito deles, inclusive, assumem posições no Estado, porque eles sabem que precisa desse agente externo, mais afastado então dessas questões imediatas, para conferir uma racionalidade para a acumulação de capital. Os agentes políticos, portanto, eles têm essa função de pensar os interesses, né, do capital coletivo mais distanciados, né, dessas questões imediatas ali do processo de acumulação. Por isso a gente aqui do Trama chama, né, os agentes políticos, né, de gestores políticos do capital. Obviamente, então, que os gestores políticos, ao tentarem conferir essa racionalidade para a economia, em vários momentos eles vão entrar em embates com algumas frações do capital. Vamos pensar num exemplo contemporaneíssimo, né? A questão, né, das queimadas lá na Amazônia. Para o bem do capital em sua coletividade, os gestores políticos eles deveriam intervir regulamentando o desmatamento da Amazônia para garantir alguma racionalidade àquilo, de forma que não fosse gerar uma catástrofe ambiental, enfim, que vai afligir a economia capitalista como um todo durante vários anos. Então, ao mesmo tempo que os gestores políticos têm que evitar essa catástrofe socioambiental, eles têm ao mesmo tempo que lidar diretamente com as frações do capital que vivem da exploração, né, da floresta amazônica. O ponto decisivo aqui para entender é que os gestores políticos no Brasil hoje se colaram de forma tão absurda em relação a essas frações do capital, né, que extraem diretamente, que eles perderam essa capacidade de atuar racionalmente pensando no bem-estar, né, do capital coletivo como um todo. Veja, portanto, a reação, né, que isso gerou do capital coletivo, né? Então, de frações do capital que nem atuam diretamente aqui no Brasil, mas que, enfim, que estão vendo nesse movimento potencial de gerar prejuízos incontornáveis para toda a economia capitalista mundial. Então, veja como os gestores políticos, eles têm essa função de intervir e garantir que todos os capitalistas individuais, eles vão atuar dentro de determinados limites, impedindo que se gerem problemas, né, que vão afligir a economia capitalista como um todo. O caso inglês também mostra como que é do interesse do capital em sua coletividade, em vários momentos, regulamentar a exploração da força de trabalho, criando alguns limites. Ou seja, eles têm a noção, né, de que aquela máxima exploração do trabalho pode gerar uma forte reação, né, da classe trabalhadora e colocar a economia capitalista em xeque. Então veja, os capitalistas eles têm essa capacidade de pensar para além da realidade imediata dele, das questões fáticas ali do negócio dele. Eles só não podem resolver o problema diretamente por meio do negócio deles. Por isso eles precisam do Estado. Mas veja que essas questões, elas não são unânimes dentro da classe capitalista, né? E mesmo que essas posições, elas variam de acordo com a conjuntura econômica. Pensemos hoje, né, nessa crise prolongada do capital, né, desde os anos 70. Veja como num cenário de crise prolongada como que a gente vive hoje, as frações do capital coletivo, né, que defendem, né, uma exploração irrestrita do trabalho, começam a ganhar volume, começam a ganhar mais influência, a taxa de lucro está lá embaixo, a economia capitalista não sai do buraco já há quase 50 anos. Nesse momento eles ignoram um pouco então as possibilidades, né, de uma grande insurreição da classe trabalhadora e vão olhar ali para questões mais imediatas ali de recuperar a lucratividade da economia capitalista. Por outro lado, há capitalistas que estão desesperados, falando, não, a gente não pode seguir esse expediente aqui porque a gente vai gerar uma grande reação da classe trabalhadora. Então, é engraçado, se você procurar aí no Google, tem algumas reportagens aí já desses grandes capitalistas, principalmente nos Estados Unidos, né, comprando ilhas, fortificando ilhas, porque, enfim, eles estão antevendo uma grande reação da classe trabalhadora.
Bem que eu gostaria de concordar com eles, mas eu acho que eles estão um pouco delirando ainda. O ponto é que esses problemas econômicos e sociais que afligem a economia capitalista, eles são a razão de existir do Estado. O mais afastado, né, das questões fáticas ali da produção, os gestores políticos existem, portanto, para poder resolver problemas que vão afligir a economia capitalista como um todo. Abraço e nos vemos no próximo vídeo.